Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá pessoal, Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira e eu simplesmente amo esse movimento. Era o meu treinador favorito para assumir o cargo por um simples fato: a maior seleção do mundo merece o maior técnico do mundo. Pô, você não pode achar o Ancelotti o maior técnico da história, mas pelo menos um top 5 eu acho que você não vai discordar. Eu acho que a seleção brasileira merece isso, cara. Merece isso. Ah, não é brasileiro, não sei o quê, mas não tá dando certo com os técnicos daqui. Então tá na hora da gente tentar uma coisa diferente. E se for para tentar alguma coisa diferente, se for para buscar lá fora, que busque nomes como Carlo Ancelotti, um cara com vasta experiência, multicampeão por onde passou e multicampeão da Champions League. E não só porque a Champions League é um campeonato fabuloso, mas porque, para mim, ela é o que mais se assemelha à Copa do Mundo, onde você tem os melhores times disputando um torneio em formato de Copa, e na Copa do Mundo você tem as melhores seleções disputando um torneio em formato de Copa, onde você tem fase de grupos e um mata-mata muito bem definido. Então você tem o maior campeão, 5 vezes campeões com dois times diferentes, Milan e Real Madrid. Já venceu 5 vezes essa competição, liderando uma equipe também 5 vezes campeã mundial que não vive seus melhores momentos. E o Ancelotti já foi campeão da Champions League, por exemplo, recentemente com o Real Madrid, mesmo o Real Madrid não sendo o melhor time da competição, ele foi campeão com o Real Madrid. E o Brasil não vai ser o melhor time da Copa do Mundo, o Brasil, mas ele pode ser campeão com o Brasil. Então tem uns paralelos interessantes aí pra gente traçar. Eu acho que a gente vive uma geração de jogadores muito mimadinhos, muito incomodados, então você traz um técnico que é maior que os jogadores, o Ancelotti é maior que qualquer jogador da seleção brasileira, traz um respeito, traz uma figura de autoridade, de comando, que agora quem manda sou eu. E os jogadores vão respeitar a figura do Ancelotti, como não respeitaram, por exemplo, o Dorival. Quem não lembra aquela rodinha de jogadores que o Dorival ficou com o dedinho querendo entrar no meio da roda? Aquilo ali, patético, para não dizer outra coisa, né? Com o Ancelotti isso jamais aconteceria, né? E a gente precisa desse tipo de comando. Muitos aqui eram defensores de Jorge Jesus, por exemplo, falando que o Jorge Jesus queria treinar a seleção, o Ancelotti não. Da onde vocês tiraram isso? Que o Ancelotti não queria treinar a seleção? Quando que ele verbalizou isso? Quando que ele falou isso? Falando, eu não quero. Eu não quero ir para a seleção, eu só quero treinar clubes. Onde vocês viram isso? E nem vem me falar de jornalistazinho aí que gosta de ver o circo pegar fogo, não. Então, as pessoas criam narrativas e vocês, hoje em dia, em plena era da internet, onde é fácil buscar informação, vocês ainda caem nesse papinho. Então para com isso. A gente sabe que tinha um movimento aí de uma ala da mídia que queria trazer o Jorge Jesus para a seleção. O porquê disso? Cada um decide aí. Mas a gente sabe que tinha esse movimento. O Jorge Jesus é mau técnico? Não, não é mau técnico. Mas ele também não é essa oitava da maravilha do mundo como se pinta, né? O que o Jorge Jesus conquistou na carreira? Algumas ligas portuguesas lá em 2000, no longínquo 2010, 2019, um ano fabuloso pro Flamengo, e realmente foi fabuloso, ele foi parte importante daquilo ali. Beleza, show de bola. E o que mais? O Ancelotti, se a gente for falar do currículo dele aqui, não dá tempo de ficar no vídeo. E no grande escalão europeu, Milan, Real Madrid, Juventus, Chelsea, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain. Quem que o Jorge Jesus treinou nesse grande cenário? E eu não vou nem pedir pro Jorge Jesus um Real Madrid da vida. Por que ele não treinou um Borussia Dortmund, um Aston Villa, um Atlético de Madrid, um Atlético Bilbao, uma Fiorentina? Tá vendo? Eu não tô nem falando do primeiro escalão, um Napoli. Por que não? Se ele é tão laureado, se ele é tão maravilhoso, por que não? Então, assim, muito me surpreende as pessoas preferirem um técnico que está no campeonato da Arábia Saudita, que foi mandado embora, agora foi mandado embora, em detrimento de um treinador multicampeão pelo Real Madrid agora. Essa última temporada não ganhou, mas não dá pra ganhar todo ano, né? E outra, ele não perdeu pro Zezinho da esquina, ele perdeu pro Barcelona, a La Liga, perdeu pro Arsenal na Champions League. E a temporada passada, mais uma Champions, né? Então, como você prefere um treinador
desse em detrimento desse. E de novo, eu gosto de Jorge Jesus, acho um bom treinador, mas calma, aqui a conversa é de outro patamar. Você conversa de você não querer um Ancelotti na seleção se o Guardiola fosse opção. Aí sim, Jürgen Klopp. Aí sim, agora a gente está conversando num nível legal aqui de treinadores. José Mourinho, pelo seu histórico, um cara também que é bom em Copas, um cara que sabe extrair o melhor do seu elenco, sabe armar um time bem focado defensivamente, jogar em contra-ataques, explorando talvez Vini Júnior e Rodrigo. Então talvez Mourinho também seria um assunto, mas aí a gente está conversando de técnicos do alto escalão. Do alto escalão. Jorge Jesus não tá nesse escalão. Então, assim, pra mim isso não devia ser nenhum debate. Se um cara como o Carlo Ancelotti é uma opção, dois, três nomes você vai preferir do que ele. Jorge Jesus não tá entre eles. Enfim, eu fiquei muito satisfeito, eu tô muito curioso para saber o que isso vai dar. Eu acho que agora a gente tem um fio de esperança, a gente tem um norte, a gente tem um plano traçado e eu acho que pode dar muito certo. Pode dar errado? Claro que pode. São 48 times no próximo Mundial. 47 irão perder. Um irá vencer. A probabilidade de derrota é maior. Mas agora a probabilidade de vitória tem uma esperança. Tem uma porcentagem que me alegra. Tem um movimento que me alegra. Antes, a gente assiste porque a gente é apaixonado. Mas se animar com a seleção estava complicado. Agora eu tenho certeza que esses próximos jogos, que vão ter em maio, junho, a convocação final de maio, jogos em junho, todo mundo vai assistir esses jogos. Nem que seja por curiosidade, nem que seja a ala Jorge Jesus para criticar o Ancelotti, mas todo mundo vai querer assistir, todo mundo vai ficar curioso. E é isso que essa seleção brasileira está precisando. O povo voltar a assistir ela. O povo ter curiosidade de ver e torcer por ela. É isso que eu penso. Valeu, pessoal.